Vocês estão vendo a sobreposição? What does it say? O que é que isso significa? It says that most of the unreached people today that is still unreached are Islam. E isso significa que a maioria dos países ainda não alcançados são países muçulmanos. And the Islamic world is the world we need to go. E é ao mundo muçulmano que nós precisamos ir. Hallelujah. Aleluia! And now some people are going. E agora algumas pessoas estão indo. And when you go, you make a difference. E quando você chega lá, você já faz uma diferença. And the church there is growing now. E a igreja lá está crescendo agora. Hallelujah. Aleluia! Amen. Amém? If you don't go to the Muslim will come to you. Escuta bem essa. Se você não for aos muçulmanos, os muçulmanos virão até você. The Muslims is invading the Christian world. Os muçulmanos estão invadindo o mundo cristão. You've probably heard of Ralph Nader. Has Ralph Nader been in St. Louis? Yeah. Vocês já ouviram falar do Ralph Nader, né? Dos Bill livros Beckham. dele, ou Bill Beckham. Both of them live in Houston, Texas. Ambos vivem em Houston, no Texas. Houston, Texas is in the Bible Belt. O Texas está no cinturão da Bíblia, assim chamado, países ou estados americanos onde a Bíblia é a norma. But today in Houston, Texas, there's over 100 mosques. Mas na cidade de Houston, somente na cidade de Houston, tem mais de 100 mesquitas muçulmanas hoje. The Muslims are coming. Os muçulmanos estão chegando. They want to invade the Christian world. They want to evangelize the Christians. Eles querem invadir o mundo cristão, evangelizar os cristãos. Because the Quran talks about world domination. Porque o Alcorão fala de domínio mundial. And they have one purpose only, is to dominate the world. Os muçulmanos têm um único propósito, que é dominar o mundo. And the biggest opposition to Islam is Christianity. E o maior opositor ao Islã, aos muçulmanos, é o cristianismo. That's why Muslims they are dedicated to dominate Christianity. É por isso que os muçulmanos estão determinados a invadir o mundo cristão. They already thoroughly invaded Europe. Eles já invadiram toda a Europa. In fact, many people say that in the next 10, 20 years Europe will become Islamic. Na verdade, muitos estão prevendo que daqui 10, máximo 20 anos, alguns países da Europa já terão maioria muçulmana. Europe is the first missionary movement. E a Europa foi responsável pelo primeiro movimento missionário. And from Europe the gospel went everywhere. E da Europa o evangelho se espalhou para o resto do mundo. So we can say it's the home base of Christianity. Na verdade, a gente podia dizer que é a base do cristianismo. But today it's collapsing. Mas o cristianismo está em colapso na Europa. Christianity is not growing in O Europe. cristianismo não está mais crescendo na In Europa. fact, it's shrinking. E na verdade está diminuindo. And Islam is growing like crazy. E o Islã está crescendo rapidamente. Soon there'll be more Islamic people in Europe than Christians. Brevemente haverá mais muçulmanos na Europa do que cristãos. In fact, right now there are more Christians in Iran than in France. Hoje existem mais cristãos no Irã do que na França. That's because the church is sleeping. Por quê? Porque a igreja está dormindo. Hey, come on. Vamos lá, gente. Come on. Vamos lá. Hey, instead of waiting the Muslim to come, let's go to them. Em vez de ficar sentado esperando os muçulmanos virem até nós, vamos até eles. Amen. Amém? You see, it's easy for Muslim come to Europe, É muito fácil os muçulmanos chegarem à Europa. for them to come to Christians, for them to come to Christian nations. Para eles virem ao mundo cristão. É fácil eles virem para o mundo cristão. Because we're nice people. Porque nós somos gente boa. We talk about love, Nós falamos sobre amor. and we won't kill them. E nós não vamos matar os In fact, we muçulmanos. welcome them. Na verdade, a gente abre até os braços para recebê-los. But Muslims will kill you if you go to Mas their se nation. você for para lá, para o país deles, eles matam você. And that's why Christians don't go, É por isso que os cristãos não querem ir para o mundo muçulmano. because we're afraid to die. Porque nós temos medo de morrer. That's why God is raising up a new type of church É por isso que Deus está levantando um novo tipo de igreja. that's not afraid to die. Uma igreja que não tem medo de morrer. Hallelujah. Aleluia. In fact, our founder, Na verdade, Jesus, o fundador da igreja, Jesus,
He died. Ele morreu. He died. Ele morreu. And our symbol of our belief is the cross. E o símbolo da nossa fé, qual é? É uma cruz. What does the cross stand for? O que é que a cruz significa? Death. Morte. Amen. Amém? And Jesus says, you want to follow E me? Jesus disse: você quer ser meu discípulo, meu seguidor? Take up your cross. Pegue a sua cruz. Amen. Amém? Hey, let me ask you, Deixa eu perguntar a você, how are you taking up the cross? como é que você está levando a sua cruz? In my part of the world, people face death if they become a Christian. Na minha parte do mundo, as pessoas enfrentam a morte quando se tornam cristãos. And when they actually make the decision to be a Christian, they take up the cross. E quando eles se tornam cristãos e fazem a decisão de ser cristãos, literalmente eles estão tomando a cruz. Our leader of our Indonesian congregation Dos líderes de uma das nossas congregações na Indonésia, right now is in Indonesia agora está na Indonésia, because she brought a mission team to Indonesia. porque ela levou uma equipe de missionários para a Indonésia, Short-term mission. ter missões de curto prazo. Yesterday I received news that Oh. the whole team was taken in, was captured by the police. E ontem eu recebi um e-mail, uma notícia de que toda a equipe foi presa pela polícia. And we are asked to pray for them. E eles pediram que nós orássemos por eles. Because Indonesia is the largest Muslim nation in the world. Porque a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. So we're all eagerly praying for them. Estamos todos orando por eles. Hey, but death is no big deal Mas isso não é nada novo, não. because we're ready to die anyway. Porque nós estamos prontos para morrer assim mesmo, não é? Amen. Amém? Paul said, I'm crucified with Christ. Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo. And now the one I live is not me. E it's agora Jesus. não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. And there's good news. E tem uma boa notícia. If you do die, Se você morrer, you will go to heaven. você vai para o céu. Yeah. Yeah. Hallelujah. Aleluia. So why are Christians so afraid to die? Por que é que os cristãos têm tanto medo da morte? Why are Christians so afraid to die? Por que é que os cristãos têm tanto medo da I mean, morte? what sort of Christians are we? Que tipo de cristãos nós somos? What sort of Christian is this? Que tipo de cristianismo é esse? I don't know. Eu não sei. In my part of the world, hey, you become Christian, you might die. Na minha parte do mundo, se você se tornar cristão, você poderá morrer. And Christianity is growing like crazy. E o cristianismo é o lugar onde o cristianismo mais cresce. Hallelujah. Aleluia. Because everyone who makes a decision for Jesus is ready to die. Porque cada um que faz uma decisão por Jesus está pronto para morrer. I went to visit a pastor in China. Eu fui visitar um pastor na China. I did not visit him. I visited his church. Eu fui- The pastor was killed by the communists. Eu fui visitar, na verdade não fui visitar o pastor, fui visitar a igreja dele, porque os comunistas mataram esse pastor. And when the communists killed him, E quando os comunistas mataram esse cut pastor, open his stomach, eles abriram todo o ventre do pastor, took out all his intestines, tiraram, não é, todo o ventre dele para fora and they cut all the e chopped cortaram pieces, todo o ventre dele and they spread it everywhere. e espalharam os pedaços do ventre dele pela cidade toda. Why did they do that? Por que fizeram isso? Because the last time they killed one of these leaders, Porque people a prayed for him por- and he came back to life. Porque a última vez que mataram um pastor ou um líder desse, a tiros, não é? Quando a polícia foi embora, os crentes vieram, oraram sobre ele e ele viveu novamente. So they want to make sure this guy never come back to life. Então a polícia queria ter certeza que esse não ia ressuscitar, não. So I went to China to visit the church to comfort the brethren. Eu fui para a China então para confortar os irmãos dessa igreja. This is not a very big church, it's a medium size. Não é uma igreja grande, é uma igreja de porte médio. Not many members, Não tem muitos membros, não. only about 400,000. Mais ou menos 400 mil membros somente. And I go and visit this church. Eu fui visitar essa, e é verdade, vocês estão dando risada, é uma igreja de porte médio lá. Eu fui visitar essa igreja. Attended the funeral. E eu fui no funeral, no enterro desse pastor. The people were sitting there, they're very happy. E o povo sentado ali no funeral, sorrindo. Yeah. I thought,
come on, what's wrong with this? Eu pensei, esse povo está doido, o que está acontecendo aqui? The senior pastor just died, O pastor sênior acabou de morrer but they look very happy. e eles estão